paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, você que está nos vendo. Meu nome é Eliezer, se você não me conhece ainda, eu sou pastor, congrego na Assembleia de Deus de Brasília, cujo pastor presidente é o pastor Osival Pereira Xavier e o nosso pastor coordenador aqui do nosso setor, que é o setor 20, é o pastor Edson Pereira Xavier, e no momento estou como dirigente da congregação do setor Coimbra. E a minha intenção, o meu propósito é semanalmente trazer vídeos referente às lições da Escola Bíblica Dominical. É trazer assuntos, esclarecimento. Jamais tenho a pretensão de esgotar o assunto, tendo em vista os vários mestres, os vários professores, pastores, comentaristas que temos hoje na internet. Tenho ciência de que existem muitos mestres que vão contribuir também muito mais, mas quero deixar aqui também a minha parcela de contribuição com esse trabalho e sei que juntos podemos começar aí vários estudos. Isso, na verdade, o propósito que nasceu no meu coração foi de ajudar mais a mim mesmo no intuito, na intenção de que eu venha estar estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Então, vamos comigo, vamos conosco. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, cujo tema é As Parábolas de Jesus. Lição essa que tem nos ensinado muito acerca do reino de Deus, acerca do nosso comportamento, acerca do reino do nosso Pai. Então, vamos conosco, vamos meditar um pouco nessa lição e eu sei que muito vamos estar aprendendo juntos nesse domingo, nesse trimestre. Muito bem, estaremos estudando a lição de número 12, cujo tema é Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. O textuário nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, e se encontra em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. A verdade prática nos diz assim: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Lição muito importante essa, e a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, e vem discorrendo para nós nesta lição sobre a parábola dos talentos, como assim muitos o interpretam. O objetivo geral da nossa lição nesse domingo é incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. É muito importante o professor ter em mente o objetivo geral que se quer alcançar com essa lição. Se você não sabe qual é o objetivo, você jamais vai desenvolver uma boa aula, um bom ensino para os seus alunos. Então memorize bem, guarde bem, tenha isso como um norte na sua vida. Os objetivos específicos diz assim, no tópico 1, o objetivo é interpretar a parábola dos 10 talentos. O tópico 2, o objetivo é incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. O tópico 3, o objetivo é conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na nossa introdução, nós vamos observar que a parábola trata-se de um senhor que reúne os seus trabalhadores e a cada um confia talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, e disse a eles que negociasse até que ele voltasse. Essa parábola ela vai nos ensinar assuntos importantes justamente pelo fato de que aqueles trabalhadores eles não sabiam a hora em que o seu senhor voltaria e que pediria conta daquilo. Então, o principal tema, o principal assunto que nos ensina nessa parábola é como nós aproveitamos o nosso tempo acerca da vinda do Senhor, porque ele foi para uma terra distante e nos confiou talentos, e agora, quando ele voltar, ele vai pedir conta desse talento. E o que eu e você temos a apresentar ao nosso Senhor. Então vamos conosco, vamos analisar aí os tópicos, os temas, e no final eu tenho uma surpresinha bacana para você. Tópico de número 1,
O tema é interpretação da parábola dos 10 talentos. E o primeiro ponto desse primeiro tópico é o contexto da parábola. Durante muito tempo, os grandes estudiosos, os mestres, os professores, os estudiosos da palavra do Senhor, os historiadores, eles tentaram descobrir justamente a necessidade e a real importância do contexto em que Jesus aplica essa parábola. Porque para compreender a parábola é necessário entender o tempo, a linguagem, o ambiente em que é apresentado. Mas nesse caso, apesar de muitas especulações, um e outro tentou explicar de alguma forma, mas não conseguiu chegar-se a um denominador comum. E na verdade, acabou-se compreendendo que é mais importante entender a mensagem que passa a parábola do que demandar muito tempo tentando descobrir o contexto em que ela foi apresentada. Então, para mim e para você hoje, além da importância do contexto, há uma necessidade de entendermos o que o Senhor queria passar com essa parábola. Qual é o principal ensino que nós devemos trazer para a nossa vida através dessa parábola. Segundo ponto do tópico de número 1, o tema é conhecendo o sistema financeiro da época. Diferentemente de outras parábolas que o Senhor utiliza o campo, utiliza a família, utiliza a limpeza de uma casa, um casamento, essa parábola o Senhor utiliza o sistema financeiro da época, em que uma pessoa que tinha posses chamava os seus servos, e aqui servos denominam também escravos, chama eles, confia a eles a importância dos seus bens, a importância do que ele tem, divide a cada um, e é interessante frisar, e mais na frente a gente vai falar sobre a necessidade que ele traz de entregar a cada um conforme a sua capacidade e confia a ele que eles negociem esses talentos, que negociem aquilo que foi confiado em suas mãos e que quando voltasse ele iria requerer esse valor. Isso era uma prática absolutamente normal para o tempo em que Jesus vivia juntamente com os discípulos e ao aplicar esta parábola, ao ensinar essa parábola, o Senhor está falando de algo que é uma realidade para o tempo em que ele estava vivendo. Vamos passar para o terceiro ponto desse primeiro tópico, que tem por título a motivação e o significado da parábola. É interessante que o Senhor ele traz essa parábola com uma importância muito grande, com um sentido escatológico também, que é referente às últimas coisas, então servia para os discípulos na época e serve para o nosso ensino hoje. E é necessário frisar aos alunos que, assim como as outras parábolas, essa parábola também ela é atualíssima para o tempo em que estamos vivendo, porque o Senhor também confia a nós. É interessante frisar que o Senhor coloca cada personagem dessa parábola e demonstra de maneira muito clara quem são essas pessoas. O nosso comentarista vai nos frisar aqui nesse terceiro ponto que o homem rico é uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo, que confia talentos, que confia dons e se retira para uma cidade distante. Ele também vai mostrar que essa viagem, ela significa a ida do Senhor Jesus aos céus e logo em seguida o seu retorno significa o momento em que ele virá para arrebatar a sua igreja. Os servos aqui, a quem ele confia esses talentos, representa tanto os discípulos como cada um de nós que um dia aceitamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Então representa também cada um dos seus alunos, cada um dos irmãos da sua igreja, você que está nos ouvindo. Os talentos em que ele confia aos seus servos representam os dons, as aptidões, as nossas qualidades, as nossas características, porque cada um de nós, por mais que a gente pense que não tenha dons, que não tenha nenhum talento, você tem um talento. O importante é descobrir que talento é esse, é buscar do Senhor e tentar descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu talento, mas você tem um talento. Você tem algo que pode fazer e contribuir. E assim como aquele Senhor da parábola confia a cada um de seus servos um talento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também confia a mim e a você talentos para que possamos desenvolver. Como eu disse anteriormente,
O retorno do Senhor representa o arrebatamento da igreja. E o Senhor voltará, assim como aquele Senhor deu a certeza de um retorno, assim também nós, os que esperamos o nosso Deus, estamos confiados nessa promessa. Na lição passada aprendemos, em 2 de Pedro, que alguns têm essa promessa por tardia, mas nós ainda confiamos e acreditamos e esperamos, porque temos a certeza de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Outro ponto a se observar é a recompensa e o castigo daquele que não atendeu à ordem do seu Senhor. Enquanto aqueles que ganharam 5, que ganharam 2, retornaram com valores a mais para apresentar ao seu Senhor, aquele que recebeu somente 1 enterrou, escondeu e não quis gerar outros talentos para entregar ao seu Senhor. Então, tanto aqueles que receberam recompensa, como aquele que recebeu castigo, representa também para mim e para você juízo vindouro. Ainda que não seja juízo de morte, porque nós os que somos salvos, nós os que participaremos do arrebatamento da igreja, nós não passaremos por julgamento de morte, mas passaremos pelo tribunal de Cristo, que vai distribuir, como disse Paulo, cada um seu talento, cada um as suas obras, segundo o que tem feito, bom ou mal. Então, cada um de nós receberemos os nossos galardões, as nossas recompensas ou a perca delas em relação àquilo que devíamos fazer e não fizemos. Vamos então para o segundo tópico. E o segundo tópico, o tema dele é usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Nesse segundo tópico, nós vamos falar sobre 3 temas. O primeiro ponto é: o Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. O segundo ponto é a capacidade do homem por Deus. O terceiro ponto é o acerto de contas. Observe que quando aquele Senhor chama os seus servos e distribui a eles os talentos, ele não entrega de maneira igual para cada um. A um ele entrega 5, a outro ele entrega 2 e a outro ele entrega 1. E é interessante que o versículo de número 15 deixa bem claro que ele entrega os talentos, cada um de acordo com a sua capacidade. Às vezes, nós queremos questionar muito isso. Por que fulano tem tantos cargos? Por que fulano tem tantos dons? Por que Beltrano tem isso, tem aquilo e eu não tenho? E entenda, acima de todas essas coisas existe um Senhor, existe um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que governa tudo, e ele entrega a cada um conforme a sua capacidade. É interessante observar que a palavra do Senhor diz: não deseje todos serem mestres. Por que fala isso? Porque às vezes nós estamos desejando coisas que nós não temos capacidade, que nós não temos aptidão para isso. Aquilo que Deus entregou na sua mão é aquilo que você tem a capacidade de realizar. Às vezes queremos abraçar o mundo e não realizamos bem aquilo que o Senhor confiou a nós. É interessante frisar aos alunos sobre o despertar desse talento e desenvolver aquilo para o qual ele foi chamado. Se é oração, exerça o dom de orar, de interceder. Se é a pregação, estude a palavra, seja assíduo no culto de ensino, na escola bíblica dominical. Estude a palavra para você estar ministrando bem a palavra do Senhor. Se é louvar, ensaie, se prepare, faça aula de cantos, mas desenvolva aquilo que Deus colocou em sua vida, seja o que for. Às vezes, aquela pessoa que tem muito não consegue desenvolver bem aquilo que você tem o chamado de fazer. Então, o interessante não é olhar sempre quem ganhou mais ou menos, porque a cobrança também será de acordo com o chamado. A palavra do Senhor diz que ao que mais é dado, mais será cobrado. Então, que nós venhamos entender, o Senhor distribui conforme a capacidade de cada um. Ponto de número 2, a capacitação do homem por Deus. Essa capacitação é algo que eu tenho que compreender. Às vezes, se eu prego bem, se eu ensino bem, se eu falo bem, se eu oro e Deus ouve a minha oração, se eu oro e Deus cura, se eu realizo algo bem, eu tenho que compreender que o Senhor distribuiu a cada um seus talentos e que esse talento ele só está na minha vida porque o meu Senhor me deu. Não é eu quem desenvolvi, não é eu que gerei de mim próprio. Essa capacidade, ela é gerada por Deus na vida de cada um.
E como disse aqui o comentarista, essa é a capacidade que se espera de cada um, a atitude que espera de cada um, que tudo o que ele fizer, ele reconheça que se aquilo foi feito é porque Deus o capacitou. Se eu prego, se eu canto, se eu oro, se eu falo, se eu trabalho bem, eu compreender que nada é de mim próprio, mas que o meu Senhor me confiou esse talento. Terceiro ponto desse segundo tópico, o acerto de contas. É interessante que o Senhor daqueles servos, ele deixa bem claro, ele deixa bem nítido que distribui aqueles talentos para os seus servos, mas que diz que vai voltar e vai requerer da mão de cada um esse talento e o que foi desenvolvido com aquilo que foi confiado a cada um. Essa é uma realidade principal nessa parábola que o Senhor quer ensinar para mim e para você. Qual é o principal ensino aqui? Se foi confiado um dom, se foi confiado uma capacidade, esse Senhor que confiou essa capacidade, ele voltará. Ele voltará e quando voltar vai requerer esse dom que foi entregue a você. Então, assim como aquele que recebeu 5, que recebeu 2, nós devemos fazer. Se ganhamos um talento, vamos desenvolver ele, para que quando o Senhor voltar não nos ache de mãos vazias, não nos apresentemos a Ele de mãos vazias, mas dizer, Senhor, o Senhor me confiou um dom, com esse dom eu ganhei almas, eu realizei isso e aquilo para o Teu reino. Mas que não vamos fazer como aquele que recebeu um talento, que com medo, com escusas, com desculpas, disse, ó Senhor, eu sabias que semeias, ceifas aonde não semeias, e fiquei com medo, peguei e enterrei. E pasmem, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, isso é de maneira geral, no Brasil inteiro, pessoas com grandes capacidades, com grandes dons e grandes talentos, estão enterrando com as mais diversas desculpas, machucados, feridos, entristecidos. Entenda que quem confiou o talento para você é o dono da obra. Se você se feriu, se você se machucou, se você está difícil de desenvolver o seu trabalho, fale com o Senhor da seara, fale com o Senhor da obra, peça a Ele para lhe dar graça, mas não enterre aquilo que Deus te deu, porque Ele vai voltar e vai prestar conta de tudo aquilo que Ele confiou na sua mão. Então, fale isso ao seu aluno, desenvolva aquilo que Deus confiou, porque Ele vai requerer isso de você. Vamos então ao terceiro tópico, que tem por título Trabalhando até o Senhor voltar. Esse tópico se divide em 3 pontos. O primeiro é usando os talentos segundo a nossa capacidade. O segundo ponto é a advertência de que haverá uma prestação de contas. E o terceiro ponto, recompensa no tribunal de Cristo. Vamos então observar cada ponto desse, o que nós podemos tirar aí de lição para ministrar e para ajudar os nossos alunos no domingo. Se você recebeu um talento, se você recebeu um dom, se você recebeu algo da parte do Senhor, saiba que o Senhor não entregou isso para a sua vida simplesmente por entregar, simplesmente por gostar de você. Não, Ele viu em você uma capacidade, Ele viu em você o dom e sabia que se entregasse esse dom na sua vida, se entregasse essa capacitação para você, você desenvolveria. Então entenda, desenvolva aquilo de acordo com a capacidade que Deus encontrou em você. Amém? É o que está ensinando nesse primeiro ponto. No segundo ponto, a advertência de que haverá uma prestação de contas. Como eu disse agora há pouco, nós temos que ter isso em mente, é trabalhar com 2 coisas em mente. A primeira é que o Senhor voltará. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, Ele vai voltar. E a segunda é que quando Ele voltar, haverá uma prestação de contas. Eu vou ter que dizer, Senhor, eu estive trabalhando na Tua obra como pastor, o Senhor me confiou, está aqui o trabalho, está aqui as pessoas, está aqui a capacidade que o Senhor me entregou e com isso eu gerei mais dons, almas para o Teu reino, desenvolvi o talento. Se eu entendo que haverá uma prestação de contas, eu não vou, na minha sã consciência, simplesmente enterrar e simplesmente dizer, quando ele voltar eu vou me ver com ele. Não, haverá uma prestação de contas. De acordo com aquilo que ele me confiou, eu devo apresentar esse trabalho para ele. Terceiro ponto, recompensa no tribunal de Cristo. Oh, irmãos, que maravilha chegar nesse momento. Porque assim como o arrebatamento,
que para alguns é um assunto de muita alegria e para outros é um assunto de medo, de susto, assim também será o tribunal de Cristo, onde para alguns será de muita alegria e para outros nem tanto, não haverá tanta surpresa. Mas o que mais me admira é que há uma promessa: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Chegue até o fim e você vai ganhar a coroa da vida. Há um galardão preparado para mim e para você. O que fizermos aqui não é simplesmente por fazer ou simplesmente porque há uma ordem. Não, há uma recompensa preparada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu e você estamos imbuídos nesse povo, nessa promessa de que um dia o Senhor irá nos presentear, recompensar com galardões aquele trabalho que aqui for desenvolvido. A conclusão da nossa revista nos diz assim: uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, ele pode vir a qualquer momento. Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha, para que os que forem servos bons e fiéis dupliquem os talentos que o Senhor lhe confiou. Eis aí então a nossa 12ª lição da nossa revista, uma revista riquíssima, e assim como essa lição, nós vamos aprender muito no domingo. Se prepare, estude bem a lição, prepare para os seus alunos. Como eu disse no começo da aula, que no final eu estaria preparando uma surpresa, é que em cada ministração, que em cada revista, cada lição que nós estudarmos, eu quero trazer uma dica de ouro para você, uma dica valiosa. E a dica de hoje é: valorize os seus alunos. Se não houver alunos, não há razão de se ter professor. Entenda que ele é uma peça importante para você. Não vá para a escola simplesmente dizendo: eu vou ter que ir porque eu sou professor e pronto, e acabou, não preciso fazer nada. Não. Valorize o seu aluno. Visite, envie mensagens, diga a ele durante a semana. Converse com ele sobre o assunto e diga para ele que a presença dele é muito importante na sua aula. Faça algo que demonstre para o seu aluno que ele é valioso e precioso para você como professor da Escola Bíblica Dominical. Então a dica de hoje é: valorize o seu aluno, porque para ser professor da Escola Bíblica Dominical é necessário que tenha alunos. E se você tem alunos, valorize ele e conquiste mais através desse valor. Amém? Então fica aqui a nossa dica, fica aqui o nosso comentário, fica o meu abraço a você, peço que ore, nos ajude nesse projeto, clique aí embaixo, curte, compartilha para outras pessoas, amém? Então que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida através desse comentário feito aqui por nós, uma simples vontade de contribuir com a sua aula aí no domingo. Que Deus abençoe, um forte abraço aqui do Pastor Eliezer de Souza.